Este é um trabalho voluntário, sem fins lucrativos, que oferece livros gravados em MP3 para aqueles que não têm condições de ler livros impressos. Para ouvir este e outros livros gratuitamente na íntegra, acesse nosso canal e leia as instruções na aba Sobre. Este livro foi gravado para o uso exclusivo da pessoa com deficiência visual, não podendo ser comercializado de acordo com a Lei nº 9.610, de 19 de fevereiro de 1998. Para desenvolver a autoconfiança, é útil meditar sobre a preciosidade do renascimento humano. Com o auxílio do corpo e da inteligência humanos, se nos esforçarmos, podemos fazer tudo. No Bodhisattvayana, temos os ensinamentos relacionados às naturezas de Buda. Esse estado iluminado, a natureza final que todo ser consciente possui, prova que sempre existe potencial para eliminar as emoções negativas. Pensar nessas linhas auxilia no desenvolvimento da autoconfiança. Muitas pessoas, em especial no Ocidente, têm uma autoestima baixa. Considero isso muito perigoso e muito tolo. Temos um corpo, um cérebro e sabedoria. Se tentarmos, por meio da meditação e do altruísmo, poderemos desenvolver nossas mentes. Com tempo e esforço, isso pode mudar. Se nos lembrarmos sempre da positividade e da negatividade, as coisas mudam. A autoconfiança é um elemento muito importante, tanto nas práticas religiosas quanto na vida mundana. A compaixão é outro fator crucial. Uma mente cheia de compaixão automaticamente abre uma espécie de porta interior, tornando muito fácil a comunicação com nossos companheiros seres humanos, com os animais e insetos. Quando nossa própria atitude é aberta e não temos nada a esconder, criamos as bases para a amizade. No entanto, uma emoção negativa, como o medo, fecha essa porta. Se você mesmo não cria a base, é muito difícil ter amigos de verdade. Se sorri sem suspeição ou dúvida, você tem uma chance maior de receber de volta um sorriso. As emoções negativas negam essa possibilidade. Elas deliberadamente isolam as pessoas do resto da humanidade e, como resultado, surgem a solidão, o medo, a dúvida, a falta de esperança e a depressão. A compaixão, por outro lado, nos dá força interior. Ela abre nossa porta interior e nos proporciona experiências melhores. O conceito da natureza de Buda, o conceito da preciosidade desta vida e deste corpo, são muito importantes para o desenvolvimento da autoconfiança. Também temos o ensinamento da impermanência, que é muito pertinente. Quero dizer aqui que muitas vezes as pessoas erroneamente acreditam que os sentimentos egoístas são negativos, que não se deve ter ego. Acho que existem dois tipos de ego, assim como existem dois tipos de desejo. Dos dois tipos de sentimento do eu, o eu forte, que se esquece dos direitos dos outros e que se considera mais importante do que tudo, é errado. O outro tipo de ego, que faz com que a pessoa sinta que eu posso fazer isso, eu posso ajudar, eu posso servir, é positivo. Neste sentido, acho que os bodhisattvas têm egos muito fortes. Esse tipo de ego desenvolve uma grande determinação nas pessoas. Para elas, os meses, os anos não são nada. Elas pensam em bilhões de anos. Não 1 ou 2 bilhões de anos, mas milhões de anos, incontáveis bilhões de anos. Esse período tão inconcebível de tempo não as desencoraja.
assim como não as desencorajam os incontáveis seres conscientes cujo número é ilimitado. Elas estão determinadas a fazer algo por esse número infinito de seres conscientes por um período infinito de tempo. Essa determinação tão inabalável é impossível sem um ego sólido e forte. Este ego é positivo. Ele é necessário, útil e construtivo, e devemos desenvolvê-lo. O outro é o ego tolo, que não se importa com os direitos dos outros, que esquece as pessoas e quer ganhar algo explorando-as. Com esse tipo de ego, por fim, a pessoa perde e sofre. Da mesma maneira, existem dois tipos de desejo. Um é o desejo com um propósito, que é bom. Esse desejo leva à determinação. De acordo com os budistas, é este desejo que nos faz alcançar a condição de Buda. O outro desejo é aquele sem razão de ser, um mero eu quero isso, eu quero aquilo. Este tipo de desejo sem uma base apropriada muitas vezes leva ao desastre. Como os ensinamentos identificam o desejo como fonte de todo o sofrimento, algumas pessoas têm a impressão de que desejar é errado. Isso é um mal-entendido. A próxima prática é a da impermanência. Aqui, mais uma vez, existem dois níveis. Um é o da impermanência, grosso modo, como a morte ou outros infortúnios, ou o fim ou a mudança de algumas experiências. A impermanência mais sutil é aquela da mudança momentânea. A física moderna também explica isso. Por exemplo, esta flor à minha frente está mudando em um nível muito sutil. Ela está sempre mudando, como uma onda, como a energia. Essa é a impermanência sutil. Dar-se conta da impermanência é muito útil e muito importante, porque você percebe que ela só ocorre por suas próprias causas. Por isso, a desintegração ou a natureza impermanente do fenômeno não depende da necessidade para encontrar novas causas e condições. Por sua própria natureza de ser produzido por suas causas e condições, ele está sujeito à desintegração e à mudança. Vejamos o caso do nosso corpo ou da nossa vida. Do ponto de vista budista, a felicidade permanente não será possível enquanto tudo for controlado, influenciado ou governado pela ignorância. Uma vez que a ignorância é eliminada, é alcançado o nirvana. Enquanto a mesma mente for influenciada pela ignorância, enquanto esta situação perdurar, teremos o samsara. Assim que a ignorância for eliminada, o sofrimento cessará. Isso é chamado de moksha, ou libertação. O moksha, ou a salvação, não é um estado de beatitude ou algo externo, ele é uma qualidade interna. Sendo assim, a consciência do nível mais profundo de impermanência é muito útil para se desenvolver o desejo ou a determinação de atingir a libertação. Desta maneira, quando pensamos nos diferentes níveis da natureza da impermanência, entramos no segundo escopo, ou no segundo estágio, da prática da meditação sobre o caminho da iluminação. Refletindo sobre o sentido do nível geral da impermanência, geramos uma grande aspiração de conseguir algo melhor na próxima vida. E quando pensamos na natureza do nível mais sutil da impermanência, geramos uma grande aspiração de atingir o nirvana. Assim como nos preocupamos conosco e pensamos em como acabar com o sofrimento e realizar o nirvana, a libertação e o estado final da felicidade, se voltarmos nosso pensamento para os outros, nos preocuparmos com o bem-estar dos seres conscientes e refletirmos sobre como acabar com o sofrimento deles, geraremos altruísmo ou a vontade de atingir a iluminação em benefício deles.
Essa motivação é o bodhicitta, a determinação necessária se quisermos atingir a condição de Buda. É maravilhoso que a mente humana possa gerar esse tipo de determinação ou de força de vontade. Quem desenvolve uma mente tão preciosa no bodhicitta, independentemente do contexto religioso, se torna extremamente corajoso, bondoso e útil para a sociedade. De acordo com a prática da religião budista, o bodhicitta é uma qualidade tão fantástica e maravilhosa que, ao ser gerada, toda a negatividade é purificada e toda a positividade vem à vida. Quando você gera uma mente tão preciosa, ela também lhe garante um bom renascimento ou um bom caminho no futuro. Em outras palavras, ela prepara você para a jornada no caminho da iluminação. Depois desse tipo de determinação, vem a prática dos 10 paramitas, ou as 10 perfeições, como a prática da generosidade, da moralidade, da paciência, do esforço, da concentração e da sabedoria. Dos 10 paramitas, estas são as 6 principais perfeições. Este é o caminho para a prática do Bodhisattva Mahayana. Além disso, temos a prática do Trantayana. Se você complementa esta prática Mahayana com a prática do Tantrayana, você terá no Tantra o Kriya Tantrayana, Karya Tantrayana, Yoga Tantrayana e o Maha Anuttara Yoga Tantrayana. Nos ensinamentos tântricos, é muito importante se visualizar como uma divindade. Não se trata de uma mera visualização. Deve-se meditar sobre o shunyata, ou o vazio, e então essa sabedoria transformada na forma de divindade, na forma de Buda, no nível da imaginação de cada um. Tendo essa forma ou esse corpo de Buda na mente, deve-se refletir sobre sua natureza, seu vazio ou sua semelhança. Assim, adquire-se a profundidade da prática do Tantra por meio dessa prática. Você reflete sobre a natureza da divindade e, ao mesmo tempo, sobre a natureza final dela. Desta maneira, uma sabedoria muito poderosa junta-se com a determinação nos termos do Bodhicitta. Como resultado, alguns atos de cólera às vezes também se tornam muito úteis. Então, como existem divindades coléricas, é útil distinguir entre raiva e ódio, amor, compaixão e vínculo. Isso é importante, é a prática do Tantra em geral. No Maha Anuttara Yoga Tantrayana, a única prática é a distinção entre os níveis geral, sutil e sutil mais interior da mente. Existem técnicas que neutralizam os níveis gerais da mente, trazendo à atividade o nível sutil mais interior. Essa mente sutil é então transformada em uma sabedoria mais poderosa do que aquelas que permanecem na categoria dos níveis mentais mais gerais. Este é o sistema Maha Anuttara Yoga Tantrayana. No budismo tibetano, você combina os ensinamentos básicos das 4 verdades nobres com o Bodhicitta e os 6 paramitas com a Yoga Divina e algumas de suas práticas. Primeiro você faz a base, depois constrói em cima dela para alcançar o topo da prática. É importante saber que sem a prática do Tantrayana ou do Bodhicitta e apenas com a prática das 4 verdades nobres, você pode atingir a libertação. Por outro lado, sem elas, mas apenas com os 10 paramitas ou o Trantayana, é impossível. Sem o Tantrayana, apenas pelo Sutrayana, podemos praticar e alcançar um resultado satisfatório, mas o oposto, praticando apenas o Tantrayana sem o Sutrayana, é impossível. Os ensinamentos são o andar térreo de um prédio, o primeiro andar, o segundo andar e assim por diante.
Sem o térreo, é impossível construir o primeiro andar. É importante entender isso porque as pessoas às vezes são impacientes e querem alcançar a condição de Buda logo, sem levar em consideração as 4 verdades nobres ou os 6 paramitas. A prática divina, o mandala e as declamações isoladas não funcionam. Devemos dar um passo de cada vez. Esta é mais uma edição do canal Livros Falados Voz Humana. Que o bem, o bom e o belo se multipliquem em benefício das criaturas.